Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Estado da Graça, o nosso ambiente de meditação na Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 em diante, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ou seja, sendo em forma de Deus, não reivindicou, não usurpou, não teve por força nem por violência ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Hoje a nossa meditação, ela tem como tema a morte do pecado. É um dia para ser celebrado, é uma meditação que vem aos nossos corações para nos dar ânimo e força. O dia em que o pecado foi morto, ou o dia da morte do pecado. E qual é esse dia? Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, revelando um mistério maravilhoso, que é justamente o mistério desse Deus todo-poderoso, onipotente, esse Deus que está em todos os cantos e todos os lugares, esse Deus que a nada foge o seu olhar, não existe nenhum lugar na face da terra, não existe um lugar que fora criado onde ele não esteja, onde ele não exista, onde a sua presença não esteja. Deus está em todos os lugares, ele prescuta todos os cantos. Não existe nada dessa criação que ele não conheça, sabe? Não existe nada oculto que ele não possa trazer à realidade, não possa revelar. Como é que esse Deus Todo-Poderoso, ele nesse momento ele se esvazia e ao se esvaziar ele escolhe assumir a forma de homem na semelhança do corpo do pecado para subjugar este corpo, subjugar esta humanidade à sua própria vontade. É interessante que quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, o pecado tornou-se senhor do corpo. O pecado tornou-se o dono. O pecado se tornou o Deus do corpo. E todos os homens, todo ser vivente, todo homem que possa ter o mínimo de intelecto possível, passou a adorar o pecado como se fosse um Deus. O seu Deus, o Deus que alimenta as suas paixões, as suas pulsões, as suas vontades. E a este Deus ele personificou, deu uma personalidade que foi a sua própria personalidade. De modo que o pecado, além de senhor de nossas vidas, também ditou a nossa personalidade. Ditou o que nós deveríamos ser, ditou o que nós deveríamos pensar, ditou o que nós poderíamos e deveríamos agir. Nós nos tornamos servos incondicionais do pecado, saciando a sua vontade por meio do corpo. De modo, mais uma vez, o pecado tornou-se o grande senhor do corpo. E uma vez que o corpo esteja adoecido, a alma fica aprisionada nessa prisão sem muros. A alma fica subjugada a um corpo sedento por mais vontades e paixões. A alma fica angustiada, a alma sofre, a alma geme, a alma grita por liberdade. E o que vem ser a alma? O nosso eu, a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa plenitude. Porque a nossa plenitude, em sua essência, ela não deseja o pecado. Ela não busca o pecado, ela não compactua com o pecado. Ela não ama o pecado. Por isso o apóstolo Paulo diz que a vontade, o desejo de querer fazer o bem, o desejo de fazer o que é correto, a vontade de querer fazer a vontade de Deus existe dentro de cada um de nós. No entanto, quando ele pensa, ele tenta de todas as formas fazer o bem, é o mal que ele pratica, porque o mal está dentro do corpo. A nossa ação, os nossos gestos, a realidade do nosso pensamento só pode existir, só pode vir a esta existência por meio do corpo. E uma vez que o corpo está subjugado ao pecado, uma vez que o corpo está servo do pecado,
a nossa vontade, ela não é cumprida, porque a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas para que o homem pudesse novamente ter a sua liberdade para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que Deus deseja, era necessário que o pecado morresse. E como é que o pecado morreria? E é justamente esse é o ponto onde entra o plano de Deus. É onde entra a vontade de Deus, onde entra Cristo, o Messias, o Salvador. Quando Cristo vem a este mundo, ele vem com um único objetivo: mostrar aos homens o caminho. E que caminho é esse? Um caminho que conduz novamente à essência primordial, ao que nós éramos antes da queda. E é interessante que este Cristo, este Messias, como Paulo descreve, é o eterno esvaziado. Somente ele poderia corrigir, somente ele poderia dar de volta aos homens a liberdade. Porque somente ele é o que sabia, o que conhecia, o que entendia. Porque ele foi que nos fez, nos criou. Mas ele não é um trapaceiro. Deus não usa de trapaça, Deus não age como os homens, Deus não pensa como os homens. Ele se coloca numa situação na qual ele deixa que a vontade dele seja escolhida por cada um de nós. E quando ele esvazia, quando ele se esvazia e quando ele vem a este mundo assumindo a forma humana, ele deixa apenas aquilo que liga a ele deixa apenas um elo de ligação. Quando o anjo diz a Maria que o Espírito Santo haveria de estar sobre ela e a virtude do Altíssimo estaria sobre ela, e nela seria gerado o Filho de Deus, ele estava dizendo: olha, aquele que vem, aquele que será gerado de ti, será o segundo Adão, formado da mesma forma como Adão foi formado. O corpo foi retirado de Maria. O sangue era de Maria também. Ele dependia de Maria para viver. Ele precisava de Maria como não apenas um depósito, mas ele precisava de Maria como a fonte de vida para ele. A primeira coisa que Deus faz ao gerar Cristo no ventre de Maria é mostrar à humanidade que o seu plano, o seu projeto, precisava da ajuda, do auxílio do homem. O homem precisaria estar participante deste grande mistério. E quando Cristo nasce, quando Cristo assume a forma humana, quando ele assume a nossa natureza, ele carrega sobre si, desde o seu nascimento, todos os pecados da humanidade. E quando ele recebe isso, ele sabe muito bem o que deveria fazer. Subjugar essa natureza caída, pecaminosa, à vontade de Deus, em todos os aspectos. E é justamente o que o Paulo fala aqui nesse pequeno texto de Filipenses, quando ele diz que, achando-se na forma humana, ele subjugou a si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo, humilhou a natureza pecaminosa, mostrou ao pecado que o pecado não tinha poder sobre sua vida, pelo contrário, ele subjuga o pecado, o corpo, à vontade de Deus. E quando ele vai caminhando nessa observância da vontade de Deus, quando ele vai a cada dia passando, crescendo mais e mais, se enchendo mais e mais de toda a plenitude da divindade, ele faz algo maravilhoso. Ele faz algo incrível, que é justamente dizer ao pecado que agora ele está levando a humanidade, está levando o pecado
para o lugar de sentença. Cristo, ele, ao observar a vontade de Deus, ele estava condenando o pecado no corpo. Ele estava condenando aquele que havia vencido o homem. Aquele que venceu o homem agora estava sendo vencido pelo homem, o homem chamado Cristo. E é interessante que quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, que diz: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfermada pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que Cristo fez foi simplesmente subjugar, condenar o pecado na carne, para depois, na cruz do Calvário, matar o pecado. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele escreve que aqui já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo, olha, assim como Cristo condenou o pecado na carne, assim como Cristo na cruz do Calvário matou o pecado, da mesma forma nós devemos condenar o pecado na carne e levar este corpo, essa natureza, até o Calvário, para que lá também o pecado, os nossos pecados, sejam crucificados e mortos em Cristo Jesus. A maravilha de Deus, a maravilha do plano de Deus, a maravilha da graça de Deus é justamente essa. Saber que em Cristo nós vemos o pecado morrendo. Em Cristo vemos aquele que matara o homem ser morto. E o que acontece depois que o pecado morre? O que acontece é a ressurreição do homem. É quando o novo homem, o homem que cresce em Cristo Jesus, floresce em nossas vidas. É quando nós nos tornamos, de fato, Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.